Olá, seja bem-vindo. O Conectado está no ar na Mega TV e também pelo site www.megatv.com.br. Representantes da União Europeia e de Cuba acabam de realizar a terceira rodada de negociações em busca do primeiro acordo bilateral entre os países. O interesse do bloco foi impulsionado pela reaproximação da ilha com os Estados Unidos depois de 50 anos de embargo econômico. Mas, quase 3 meses depois do discurso do presidente Barack Obama sobre reatar as relações diplomáticas com o governo de Havana, as conversas entre os dois países caminham a passos de tartaruga, né? A delegação cubana vê progressos nas negociações, enquanto muitos políticos americanos continuam céticos. Afinal, como dois países que se odiaram por meio século podem se reaproximar? E se for tarde demais para a diplomacia cubana? As conversas podem até estar no começo, mas muitos já querem saber onde isso vai dar. E o que vai acontecer com Cuba depois de finalmente se abrir para o seu maior inimigo histórico? Quem já está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozi-Cukier. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. A reaproximação entre Cuba e os Estados Unidos é o que você vai ver hoje no Conectado. Bom, Reni, antes de mais nada, vamos concordar que 50 anos de embargo econômico é muito tempo, certo? Com certeza não vai ser uma tarefa fácil reatar um relacionamento velho como esse. Então eu queria que você lembrasse primeiro, rapidinho, quando e por que esse embargo começou. Bom, acho que o mais importante, Silvia, é a gente entender a razão por trás do pensamento, não só as questões políticas, mas tinham outras questões geopolíticas que fizeram os Estados Unidos se comportar da forma como ele se comportou. O que significa Cuba para a defesa e a proteção do território americano? Se a gente imaginar os Estados Unidos, né, a América do Norte, os Estados Unidos só tem dois vizinhos, que são o Canadá para o norte e o México para baixo. E, fora isso, os Estados Unidos está isolado do resto do mundo. Você só chega no país através dos oceanos. E aí, no começo da fundação dos Estados Unidos, eles sabiam que o Canadá não era uma ameaça, uma população muito pequena, gelo, difícil, da mesma origem, vindo dos ingleses, e no sul tinha o México, mas também com uma condição geográfica difícil, política, cultural, também não representava uma ameaça. A única ameaça que existia para os Estados Unidos naquele momento eram inimigos ou potências que pudessem vir pelos mares, de fora. Então, os Estados Unidos entendeu e percebeu que nenhuma grande força conseguiria chegar no seu território se não houvesse apoios ou bases que servissem de suporte para um possível ataque. E aí essas bases seriam nada mais, nada menos do que os outros países ou as ilhas ao redor. E a expansão americana histórica busca controlar essas ilhas. Primeiro no Havaí, para evitar que qualquer potência que venha da Ásia pare ali e use aquilo como uma plataforma de lançamento para um ataque, e depois as outras ilhas do Caribe, e aí a relação com Porto Rico e todas as outras. Cuba, particularmente, dentro dessa realidade geográfica, tem um papel ainda mais importante, porque toda a economia americana está centrada num rio Mississippi, que desce os Estados Unidos inteiro e desemboca no Golfo do México. A saída do Golfo do México, que é aquela pontinha que tem a Flórida e todo o resto do Texas, etc., você tem Cuba, bem na saída do Golfo do México. Então, quem controla aquela ilha consegue fechar o Estreito e o Golfo do México. Então, toda a produção americana, que é escoada pelo seu grande rio Mississippi e que é toda a vantagem econômica que os Estados Unidos têm, se for controlada por um inimigo americano que domine essa ilha, ele consegue bloquear os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos nunca poderia deixar alguém influenciar o que está acontecendo na ilha. E aí, historicamente, vários países tentam se aproximar. E o principal é a União Soviética, chegando a Cuba e fazendo de Cuba um dos seus aliados. E no ponto máximo dessa crise, onde os americanos, os soviéticos colocam os mísseis nucleares em Cuba. E você está muito próximo da Flórida dos Estados Unidos. Os soviéticos colocaram os mísseis e foi aí que realmente Estados Unidos
A situação já estava se deteriorando, aí é o ápice da crise. Aí você percebe que aquilo que era o grande temor do ponto de vista estratégico, geopolítico, dessas noções de segurança todas, elas se materializam. E os soviéticos exploram essa posição geográfica privilegiada de você estar muito perto do território americano para aterrorizar, ou para assustar, ou para se posicionar no tabuleiro ali, falar, olha, eu estou aqui do lado. E quando aconteceu isso, qual foi o posicionamento, então, dos Estados Unidos para acontecer Bom, aí você o tem a embargo? crise, né, dos mísseis de Cuba, enfim, e aí tudo evolui até que você tem um embargo pesado e impede essas relações. Tipo, eu não quero que vocês tenham essa relação com os Estados Unidos, com a Rússia, é isso? Eu não quero, não só isso. Eu não quero esses canhões aí, eu não quero. Não só assim? isso, mas a questão de ser uma ditadura, né, de ter um golpe em Cuba, de ser um regime anti-americano. Então você tem uma série de situações que todas convergem para o mesmo lugar e você fala, bom, temos que isolar esse regime, temos que isolar a ilha, temos que mantê-los contidos porque eles são uma ameaça. Ah, mas você vai me dizer, Reni, mas Cuba, um paísinho daquele tamanho é uma ameaça? Não é, mas é um inimigo. A Venezuela também não tem força contra os Estados Unidos, mas se comporta como um inimigo, como um rival. Então você tem que responder à altura. E aí o embargo foi o quê? Nós não temos mais nenhuma relações com vocês? Isso, não temos mais relações comerciais, mas o embargo ele não é tão forte assim. Porque, por exemplo, o embargo não impede todo tipo de comércio ou todo tipo de relação. Tanto que os Estados Unidos são o quinto maior parceiro comercial de Cuba, mesmo com o embargo colocado. E o embargo, multinacionais americanas que têm sede em outros países, por exemplo, podem comercializar e fazer negócios com Cuba desde que não saia dos Estados Unidos. Então, o embargo tem muitas falhas, ou ele não é tão forte quanto se imagina ou quanto se diz. Ele não tem um impacto econômico nesse sentido de impedir essas relações totalmente. Ele tem um outro lado negativo, que ele custa muito dinheiro para os Estados Unidos. Esse lado negativo e o positivo, o que afetou realmente os dois países, nós vamos saber depois do intervalo. Até já.